Irmãos queridos, bom dia mais uma vez, graça e paz. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Que coisa boa estar na casa de Deus. O Senhor tem nos abençoado, nos dando o privilégio de estar diante dEle, na santa convocação, no dia do Senhor, para sermos edificados pelo nosso Deus. Ele é generoso, nos permite, nos concede a alegria de louvá-lo, de sermos ministrados pelo seu Espírito em nosso coração, quando a Ele nós adoramos. Que o nosso louvor seja agradável ao Senhor, que o nosso louvor seja agradável ao coração do nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos voltar ao texto dos Salmos, Salmo 119. Nós estamos numa série de pregações no Salmo 119. Vamos retomar a partir do versículo 41, meus irmãos. Após o culto, nós não teremos escola dominical, nós teremos a Assembleia Geral Ordinária. Será breve, visto que a gente tem aprendido ao longo dos anos como tornar uma Assembleia Ordinária mais objetiva e mais breve. Palavra de nosso Deus, palavra preciosa, palavra cara, rica, poderosa, diz assim, Salmo 119, 41 a 48. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Amém. A lei que satisfaz o coração. Vamos meditar sobre isso nesse dia. Há uma obra que exala grande piedade, conhecida, chamada A Imitação de Cristo. Ela é de autoria de Tomás de Kempis. Nessa obra, quando Kempis ele fala sobre obediência e submissão, ele diz algo bastante interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Tomás de Kempis escreve em A Imitação de Cristo que grande coisa é viver na obediência, sob a direção de um superior, de um maior, e não dispor da própria vontade. Muito mais seguro é obedecer que mandar. Muitos obedecem mais por necessidade que por amor. Por isso sofrem facilmente e murmuram. Tomás, ele fazendo essa reflexão sobre obediência em amor e obediência não em amor, ele diz ainda que somente quando o homem se sujeita de todo o coração a Deus, somente quando ele se curva, quando ele se dobra de todo o coração ao Senhor, é que esse homem pode experimentar todo o sabor da liberdade de espírito. Nós voltamos ao Salmo 119, a esta nova sessão que Davi escreve. E o que nós temos aqui, meus irmãos, é exatamente que Davi ele está agora falando sobre o coração que tem prazer na lei de Deus e que deseja e que se satisfaz em obedecer os mandamentos do Senhor. E que está ansioso por isso, que anela, que anseia ardentemente
por estar submisso, curvado, disposto a obedecer à lei de Deus. E é neste estar disposto, é neste curvar-se, é neste obedecer, é neste amar, é neste satisfazer a lei, ou satisfazer-se pela lei de Deus, que ele encontra verdadeira liberdade, verdadeiro deleite. Nós, meus irmãos, devemos observar que, de um modo semelhante como Davi escreveu os 8 versículos anteriores, sobre os quais na semana passada nós estivemos ouvindo, de modo semelhante, ali naquela sessão anterior, Davi ele fala enfaticamente sobre Deus não apenas mostrar para ele ou apresentar para ele a sua instrução, o seu ensino, mas que o Senhor viesse, a ênfase em cada palavra que forma a sessão anterior, é que Deus venha sobre Davi, que Ele ensine o coração de Davi, que Ele guie Davi pelo caminho dos seus mandamentos. Na verdade, ele está desejoso de que Deus venha e opere estas bênçãos na vida dele. Que Ele venha e faça isso muito diretamente. Ele pede muito mais do que apenas que Deus lhe aponte o caminho, mas ele diz: coloque, Senhor, os meus pés nesse caminho. Ele diz: eu não quero apenas ouvir os teus mandamentos, eu não quero apenas ouvir da tua lei, mas eu quero que o Senhor encrave esses mandamentos no meu coração. Eu quero que o Senhor os pregue em minha alma. Eu quero que o Senhor me ensine e me faça viver segundo os teus juízos, de acordo com os teus decretos. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Isso mostra o coração piedoso de um homem que conhece o seu Deus, o seu Salvador, a sua rocha, o seu Redentor, e que, conhecendo a Ele como Ele se revelou, ele deseja amá-lo e servi-lo e obedecer à sua vontade, revelada na sua lei, nos seus mandamentos, nos seus juízos, nos seus decretos. Foi isso que Davi, em resumo, tratou na sessão anterior. Agora, nestes novos 8 versículos que nós temos diante de nós, de um modo semelhante, o que ele está fazendo aqui agora, aquilo que forma esta sexta sessão, esse sexto salmo dentro do grande Salmo 119, o que compõe, o que forma, o que estrutura, o que guia cada um destes novos 8 versículos, de 41 a 48, é exatamente que Davi ele está pedindo, suplicando, que a graça de Deus permaneça apegada à sua alma. Que súplica extraordinária é esta! Ele está ansioso, ele está desejoso que a graça de Deus esteja apegada à sua alma, agarrada à alma deste homem. Davi, ele, portanto, inicia esta nova sessão, meus irmãos, falando acerca de sua total dependência da graça divina. E aqui, neste ponto inicial, como nós nos identificamos com este homem piedoso do passado? Como nós nos identificamos com um homem carente da graça de Deus, com um homem dependente da misericórdia de Deus? Como nós nos identificamos, porque afinal todos nós somos continuamente dependentes desta mesma graça, que abundante graça é esta do Senhor. O que vemos, meus irmãos, portanto, aqui é um homem que tinha certeza de que sem a graça do Deus da glória, sem esta graça, sua existência seria apenas um vazio, apenas um ponto na história, apenas um vácuo, apenas uma vaidade, tomando emprestada a linguagem e o pensamento de Salomão quando escreve Eclesiastes. Sem a graça de Deus, absolutamente não somos nada. Matthew Henry, escrevendo e meditando sobre este ponto importante do que Davi está escrevendo aqui, ele disse que há 2 pilares, 2 colunas. Isso é muito interessante.
Há dois pilares sobre os quais a nossa esperança ela está edificada e eles nunca poderão falhar. Há dois pilares, sobre estes a nossa esperança está construída, a nossa esperança está erguida, a nossa esperança está edificada, e estes pilares nunca falharão, eles nunca vão errar. E quais são estes pilares? Disse Henry, ele disse, um deles chama-se a graça de Deus. Você precisa estar certo, seguro, convicto de que a graça de Deus nunca falhará. Ela não falhará jamais. Ela é abundante, ela é irresistível, ela é inquebrável, ela é poderosa. É a graça de Deus. Não é o favor dos homens, mas é o favor de Deus. O que pode ser fraco nele? O que pode ser passageiro em Deus? Henry diz que o outro pilar que não falhará, meus irmãos, e que alegria saber disso. Ele o chama de a promessa de Deus. As suas promessas ou a promessa de Deus é um pilar que não poderá ruir jamais. Não importa quanto a terra se abale, não importa quantos reinos deste mundo tremam, se perturbem, ainda que as águas dos oceanos espumejem, bravias, elas se agitem, ainda que os impérios tremam, a promessa de Deus permanecerá firme, estável, todos os dias. A graça e a promessa de Deus, a nossa esperança se ergue em cima disso. A graça de Deus, note você, disse Davi no verso 41, venham sobre mim, venham também sobre mim as tuas misericórdias e a tua salvação. A graça se manifesta em misericórdia, se manifesta em salvação que nos alcança. A promessa de Deus, ainda disse Davi, venham sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Segundo a tua promessa. A promessa de Deus diz respeito à sua palavra, aquilo que nos seus oráculos, nas suas palavras reveladas, naquilo que nós temos como a palavra da revelação, a promessa de Deus, de ser quem Ele é eternamente, de ser o nosso Deus, o Deus dos nossos filhos, de fazer exatamente aquilo que os seus lábios prometeram. Há um trecho do Salmo 89 que é simplesmente maravilhoso. E este trecho do Salmo 89, os versos 34 a 36, eles exatamente conectam estes pilares, o da graça e o da promessa. Note você, quando Davi também escrevendo o Salmo 89, um salmo messiânico, um salmo onde Cristo está revelado no Antigo Testamento. Nos versos 34 a 36, Davi falando as palavras de Deus, o Senhor falando, ele disse, eu não violarei a minha aliança. Eu não vou quebrar a minha aliança, o meu pacto, o meu acordo. Eu não vou modificar o que os meus lábios proferiram, aquilo que da minha boca procedeu, aquilo que eu jurei. Ele diz, uma vez eu jurei por minha santidade, disse o Senhor. Eu jurei por minha santidade. E serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre o seu trono como o sol perante mim, diz o Deus da glória. Sua graça e a sua promessa são inabaláveis. Você pode confiar nelas. Você pode lançar toda a sua vida sobre a graça e sobre as promessas de Deus. Você não precisa temer isto. Você pode se lançar de olhos fechados. A graça e a promessa de Deus
são bênçãos do coração de Deus para os que o temem. Certamente, meus irmãos, nossa salvação deve ser atribuída absolutamente à misericórdia de Deus. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor. Venham também sobre mim a tua salvação, conforme a tua promessa, conforme aquilo que o Senhor prometeu, de maneira que nós temos absoluta certeza e segurança de que a nossa salvação, ela deve ser atribuída absolutamente à misericórdia de Deus, e a nada além disso, nada mais além disso. Nós podemos declarar com toda a segurança que certamente a sua salvação, a salvação que é do Senhor, como disse Jonas, do Senhor é a salvação pertence a Deus. Certamente a salvação de Deus que nos alcançou, que nos alcança e que nos alcançará, ela tem suas raízes na promessa que o Senhor fez de dar salvação por meio do seu Filho a todo aquele que crê e que se arrepende. Você não pode duvidar disso. Você não pode ter dúvidas quanto a esta verdade. Que verdade, meus irmãos, gloriosa, Davi está nos dando ao coração nessa manhã. Que verdade gloriosa o Espírito de Deus, pela pena do salmista, por meio de suas palavras, está fazendo assentar-se em nosso coração. Ele diz: venham também sobre mim as tuas misericórdias. Ele declara, portanto, que as misericórdias de Deus não podem ser encontradas, alcançadas pela força, pelo uso da força, pela busca que parte do homem, como movimento de saída, de deslocamento, de decisão do homem. Ele está dizendo: não há um lugar onde eu possa ir buscar a graça, não há um lugar, um território onde os homens possam correr com seus próprios pés e chegar até ela e tomá-la em seus braços. Antes ele diz: venham sobre mim. Ele está olhando para os céus, está olhando para o trono de Deus, o trono da graça de Deus. É do trono da sua graça que corre o rio de suas misericórdias sobre nós. Não é sem motivo, meus irmãos, que ele diz logo em seguida, no verso 41, e a tua salvação segundo a tua promessa. Ele não falava, ou ele não fala aqui da salvação antes da misericórdia, notou isto? Ele não fala de salvação antes de misericórdia. Primeiro a misericórdia, venham sobre mim, depois a salvação. E por que Davi faz isso? Certamente não devemos imaginar que a ordem que ele usa é aleatória. Mas antes, meus irmãos, devemos concluir que a salvação é a soma e a coroa de todas as misericórdias de Deus para com cada um de nós. A salvação é a soma, é a coroa de todas as misericórdias do Senhor. Era na promessa de Deus que ele encontrava o caminho da salvação. É na palavra de Deus onde nós encontramos o caminho da salvação. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, eu vou pregar o Evangelho, a palavra, porque este é o poder de Deus para a salvação. Davi reconhece que é na palavra onde os caminhos da salvação são apresentados ao homem. Andar nos caminhos de Deus é andar nos caminhos da salvação. Davi, ele está exaltando a palavra de Deus aqui. Está exaltando a revelação de Deus, tanto quanto ele exalta a graça de Deus. Spurgeon, comentando este salmo, esse trecho do salmo, ele diz que a salvação é um conjunto de misericórdias incalculáveis em número. Ele diz que a salvação é um conjunto de misericórdias
de valor inestimável, incessante em aplicação e eternas em perseverança. Meus irmãos, quando nós colocamos o nosso coração sobre tudo que nos é declarado por Davi aqui, quando nós aplicamos os nossos sentidos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, a ouvir atentamente as coisas que nos são ditas, nós de fato, meus irmãos, constatamos de tal maneira é contemplada aqui a graça e a promessa. E ao contemplar a graça e a promessa, a misericórdia, a salvação, a graça e a promessa agindo na vida dele, Davi sabe que agora ele é capaz de resistir às afrontas, de responder às calúnias, de enfrentar os perigos de morte. Observe que no verso 42, Davi diz que pela graça e pela promessa ele saberá responder aos homens inimigos do bem, inimigos de Deus. Ele pede então: venham sobre mim as tuas misericórdias, venham sobre mim a tua salvação segundo a tua promessa. Agora ele reconhece que ele saberá responder, verso 42, agora eu saberei responder, como responder àqueles que se erguem contra mim, aqueles que me perseguem, aqueles que se insurgem contra a autoridade e o governo de Deus. O que Davi está dizendo é: a resposta que o homem piedoso precisa ter a este mundo, ela é aquela que procede da misericórdia, que procede da salvação, que procede da promessa, que vem da graça, que vem da palavra de Deus. Essa é a resposta que a igreja precisa dar a este mundo. Ele diz: pois eu confio na tua palavra, Senhor. É como ele conclui o verso 42. Perceba a ênfase então que Davi está colocando, não na confiança dele, mas na palavra. A ênfase não é na confiança de Davi, mas naquilo que é o fundamento da sua esperança, da sua confiança, que é a palavra. Ele diz: eu saberei responder, eu saberei dizer aos homens que se levantam exatamente as palavras certas, porque eu confio na palavra do Senhor, porque eu sei que ela tem a melhor resposta, que ela tem a melhor resposta para as mais diversas situações desta vida. É pela palavra. Nós precisamos, meus irmãos, quando ouvimos algo a este respeito e desta forma, precisamos reafirmar, realinhar, lapidar, nutrir a nossa confiança na palavra de Deus, assim como Davi o está fazendo. Precisamos confiar que a palavra de Deus tem a melhor resposta para o coração e para a mente que ainda está em trevas. Qual é a melhor resposta para um coração e uma mente que se encontram em trevas, senão a palavra eterna de Deus? Quando o diabo foi ao deserto tentar o Filho de Deus, Jesus respondeu ao astuto inimigo, dando a ele a palavra. Ele o respondeu com a palavra. Essa é a confissão de Davi. Essa é a confissão de fé que Davi está fazendo. Eu confio na tua palavra. As tuas misericórdias desceram sobre mim. A tua salvação vieram sobre mim. Exatamente como o Senhor prometeu. Agora eu posso responder: eu confio na tua palavra. Esta é a minha confissão de fé. Esta precisa ser a confissão de fé da igreja. Em tempos difíceis, desafiadores, em que os valores de Deus para a humanidade são colocados em xeque, são confrontados, quando os homens se erguem de forma violenta, dizendo: quebremos os seus laços, rompamos as suas cordas, quando eles se insurgem, na linguagem do Salmo 2, contra o Senhor e o seu ungido, rebeldes em seu coração.
alienados de Deus, em trevas, mente e coração em trevas. Então a igreja precisa se levantar e ela precisa dizer: nós confiamos na palavra de Deus. Esta é a nossa confissão, esta é a confissão da nossa fé. Perceba como no verso 43, Davi, ele agora diz ao Senhor em tons de súplica ardente: não tires jamais de minha boca a palavra da verdade. Ele não pede outra coisa. Ele diz: Senhor, não tire da minha boca a palavra da verdade, pois eu tenho esperado nos teus juízos. De outro modo, o que Davi está dizendo aqui no versículo 43, meus irmãos, é o seguinte: Senhor, preserve em minha boca a tua palavra. E com isso Davi não está dizendo que se importa mais com a palavra na boca do que com a palavra no coração. Ele está dizendo: Senhor, preserva a palavra nos meus lábios. Ele não está nos dizendo que tem mais interesse e preocupação em que a palavra esteja nos lábios do que no coração. Não é este o ponto, não é este o caso. Por certo, meus irmãos, com tudo que nós temos aprendido ao longo deste salmo, tudo aquilo que Davi tem declarado, tem falado, quando ele fala da palavra na boca, não tires dos meus lábios, isto não se refere a uma fé labial, a uma fé meramente de palavras. Certamente o que está implícito aqui é que Davi queria ter na boca aquilo que já estava enraizado no seu coração. Ele já falou disso na sessão anterior, quando ele disse: Senhor, inclina o meu coração para os teus testemunhos. E lembrando que o que Davi está dizendo ali é: Senhor, faça que o meu coração se incline, dobre-o, curve-o. Ele não está pensando na possibilidade dele querer que isto aconteça, mas ele está dizendo: eu me curvo para que o Senhor me curve aos teus testemunhos, aplique-os. Ele está dizendo: Senhor, que em minha boca, que nos meus lábios sempre esteja a boa confissão daquilo que já está pregado no meu coração. Meus irmãos, de fato é maravilhoso. E nós precisamos certamente fazer um movimento de retorno para dentro de nós mesmos ao ouvirmos isto. Olhar para nós mesmos diante de Deus e perguntar a nós se a confissão da nossa boca é a expressão verbalizada daquilo que verdadeiramente está em nosso coração. Se somos de fato os autênticos filhos e seguidores, filhos de Deus, seguidores de Jesus Cristo, ou se somos apenas meros atores no seio da igreja. Se somos de fato redimidos, salvos, se nascemos de novo, se fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, ou se somos apenas meros participantes da igreja, religiosos de carteirinha, frequentadores habituais. Se a nossa religião é uma expressão de hipocrisia, ou se de fato somos cristãos, crentes. Romanos capítulo 10, versículo 10, o apóstolo Paulo escrevendo nesta carta tão maravilhosa, a carta aos Romanos, ele diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração eu creio, com a boca eu confesso. É isso que Davi está falando. O crer com o coração está implícito. Na verdade, é parte da teologia de Davi.
Deus sempre ele confronta a hipocrisia do seu povo, ele confronta a hipocrisia daqueles que estão no meio do seu povo. A linguagem no Antigo Testamento, ela é de que o coração seja ou fosse circuncidado. A linguagem no Novo Testamento é de que, tendo o corpo lavado com água pura, a linguagem é tendo sido lavados na alma, interiormente, em nosso coração, regenerados, renovados pelo Espírito. Nós devemos fazer a boa confissão. Eu creio com o coração, com os lábios eu professo a minha fé no Salvador. A nossa confiança na graça salvadora de Deus ela não pode ficar reclusa em nosso coração, é o que Davi está nos ensinando. A nossa confiança na graça salvadora, na misericórdia que caiu sobre nós, não deve ficar reclusa ao interior do nosso coração oculto, ela deve ser conhecida por meio de uma confissão segura, firme, que é de acordo com a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, Davi diz agora: pois eu tenho esperado nos teus juízos, ó Senhor. É bom esperar nos juízos de Deus. Isto é bom esperar nos mandamentos de Deus. É bom esperar na palavra de Deus. Como eu faço isso? Como eu espero nos juízos de Deus? Como eu aguardo nos mandamentos de Deus? Isto começa primeiro quando eu aplico o meu coração a meditar sobre a palavra que Ele me deu, sobre o mandamento que Ele me dá ao coração. Entender o que ela diz. Isso se cumpre no procurar praticar e viver aquilo. Esperar nos juízos de Deus, esperando que Deus fará exatamente aquilo que é próprio, que Ele deliberou em seu coração tão generoso, fazer em favor daqueles que guardam os seus mandamentos. Estas palavras, pois tenho esperado nos teus juízos, estas palavras nos lembram quanto as palavras do nosso testemunho precisam estar de acordo com os testemunhos do Senhor, de acordo com a palavra dele, mantendo, portanto, o Senhor a sua palavra continuamente na boca de Davi, porque é isto que ele pede. Ele agora poderia andar, meus irmãos, continuamente no caminho da lei. Ele poderia andar no caminho dos mandamentos de Deus. E aqui, preste atenção, note, é muito bom relembrarmos como esta sessão ela começa. Vamos relembrar isso mais uma vez? Ela começa com Davi falando da graça e da promessa de Deus. Ela começa com Davi falando da graça e da promessa, da misericórdia, da salvação, conforme a promessa. Note agora que o que é dito nos versos 44 e 45, Davi diz: assim observarei de contínuo a tua lei, para todo sempre. Andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Se as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação forem sobre mim, eu andarei com largueza. Isso dá uma ideia de um caminho espaçoso, mas isso não tem a ver com aquele caminho que Jesus condenou lá no Evangelho. Caminho espaçoso, largo, são para os que se perdem. Não é uma coisa igual a outra aqui. Esse caminho largo, ou andarei com largueza, na verdade, a ideia primeira, ou principal, ou de fato, não é um caminho largo. Mas a ideia aqui é que, tendo estes mandamentos, tendo esta misericórdia, esta salvação na minha boca, na minha vida, sobre mim, eu andarei com liberdade. Você percebe que Davi, ele conecta andar com liberdade, ou viver com liberdade, à obediência. Lembram do que Tomás de Kempis disse lá na Imitação de Cristo? É quando nós nos curvamos
nós nos dobramos, nós nos lançamos para obedecer a Deus, é aí que o coração experimenta de fato a verdadeira liberdade espiritual. É aí onde nós saboreamos de mais liberdade espiritual, quanto mais nos apegamos aos mandamentos do Senhor, mais nós somos livres, livres de nós mesmos, livres de nossas inclinações, livres de nossas vaidades, livres de todas as nossas mazelas apegadas ainda à nossa carne, nos sentimos mais soltos delas. Ah, Senhor, se o Senhor fizer isto por mim, eu andarei, observarei a tua lei todos os dias, eu andarei com largueza. Estes versículos estão alinhados, eles estão expandindo o sentido do que ele vem falando. Não há prazer longe da palavra de Deus. Todo prazer que nós possamos buscar, cultivar, garimpar, todo senso de liberdade que nós procurarmos encontrar longe dos preceitos do Senhor, serão ilusões vãs do nosso coração que não quer obedecer os mandamentos. A verdadeira liberdade está em conhecer a Deus. A verdadeira liberdade espiritual está em andar nos caminhos do Senhor, em nos identificarmos, em nos conformarmos aos seus preceitos. É o que Davi está dizendo. A misericórdia e a salvação de Deus produzem liberdade. Ele diz: eu vou guardar a tua lei. Ele quer guardar a lei. A nossa alma precisa anelar pela lei, desejar a lei. Quem foi redimido desejará a lei do Senhor. Quem não foi redimido encarará a lei como um fardo esmagador, pesado, que o destrói e realmente o destruirá. Porque a sua maldição e o seu peso caindo sobre aqueles que não estão debaixo do sangue precioso de Jesus. Eu vou guardar a tua lei, então eu vou ter liberdade, eu vou andar num caminho largo. Andar segundo a lei é andar não debaixo de uma prisão em cadeias. Andar segundo a lei é viver uma vida de liberdade no Senhor. Quando os judaizantes, quando aqueles que pretenderam transtornar o evangelho nos dias do apóstolo Paulo, eles pareciam estarem trazendo a lei para que os gentios a cumprissem. Eles diziam: vocês precisam guardar estes preceitos da lei cerimonial, vocês precisam fazer isto e aquilo outro. Paulo vai dizer: vocês não podem roubar a liberdade destes, a liberdade que eles têm em Cristo. Veja, a liberdade em Cristo não é a liberdade do viver longe da lei. A liberdade que está sendo tomada ali, ou ameaçada, a ação contra a qual Paulo está se erguendo, é contra um legalismo que não expressa e não pode expressar aquilo que Davi está nos dando em suas palavras. Aqueles homens pensam que, trazendo as amarras de uma lei cerimonial vencida, cumprida, eles vão garantir àqueles homens a justificação, mas Paulo diz: não, o caminho não é este. Eles já são livres, embora eles tenham a lei em seu coração, eles não precisam destas observações, eles têm a lei de Deus. Como Davi, eles têm o espírito da lei, eles têm a verdadeira lei que não produz amarras, mas produz liberdade no coração, alegria, prazer. Nós temos a lei do Senhor. Veja, Paulo vai dizer em Romanos: a lei é boa, o mandamento é bom, é justo, é puro. Tendo liberdade para viver conforme a lei de Deus,
46, verso 46, tendo liberdade para viver conforme a lei. Liberdade, a lei produzindo liberdade, porque liberdade é andar segundo a vontade de Deus, a lei é a vontade de Deus, andar segundo a lei, andar segundo a vontade de Deus, é viver liberdade de fato. Agora ele diz, verso 46, também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, em liberdade, andando em liberdade, na largueza que a lei proporciona. Ele é capaz agora de falar sem vergonha, sem medo, sem sentir nenhum medo. Ele é capaz de ir diante dos homens poderosos. Ele agora é capaz de falar aos homens de poder do seu tempo, porque ele tem liberdade. A palavra de Deus está em seu coração. Aqueles rapazes na Babilônia, eles não tiveram medo diante do imperador Nabucodonosor. Eles tinham a palavra de Deus no seu coração. Paulo, ele não temeu dar testemunho de Cristo diante de autoridades nos seus dias. Ele tinha liberdade. A lei de Deus, a lei de Cristo estava em seu coração. Ao ponto de que quando ele estava diante do rei Agripa, aquele homem disse, por pouco, Paulo, tu não me persuades a me fazer cristão. Por pouco. É depois, meus irmãos, que nós somos colocados em liberdade pelo Evangelho, que é a lei de Deus, que nós somos enviados aos homens para lhes falar sem medo, sem nenhuma vergonha, com autoridade, com confiança, em dizer a eles qual é o caminho da salvação. Finalmente, essa sessão termina com os versos 47 e 48. E ao invés de medo e vergonha, veja como Davi fala no verso 47 e 48, eles também estão bem conectados. Ele diz, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Eu terei prazer no mandamento, eu amo o mandamento. Se a lei roubasse a liberdade de Davi, se a lei o esmagasse e o destruísse, como ele poderia ter prazer naquilo que o destruiria? Ele diz, eu tenho um prazer na lei. Ele diz, eu amo a lei. Eu amo os teus mandamentos. Para os teus mandamentos que amo, e ele repete novamente, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. A sequência como Davi ele escreve, nos diz que ao lado da liberdade, da coragem, vem o prazer. Ao lado da liberdade e da coragem vem o prazer. Veja, no verso 45 ele diz, eu andarei com liberdade, pois me tenho empenhado pelos teus preceitos, pelos teus mandamentos. Eu vou andar livre, porque eu tenho me empenhado para com a tua lei. Agora ele diz o seguinte, no verso 47, tenho prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos. Ao lado da liberdade, existe o prazer. Não pode haver liberdade senão nos juízos de Deus. Não pode haver liberdade senão nos mandamentos de Deus. Não pode haver liberdade senão nos preceitos do Senhor. Mas ao lado dessa liberdade está o prazer. E o que isso significa, em outras palavras? Todo prazer que se pretende achar fora desta liberdade é engano, é falsidade. Então, avalie a sua vida agora. Avalie o seu coração agora. Onde você tem encontrado prazer para viver? O que te satisfaz? O que alegra o teu coração?
o que parece te dar esperança confortável. Você pode honestamente, sinceramente, dizer que você tem encontrado prazer nas coisas de Deus, nos preceitos do Senhor, nos mandamentos do Senhor, na palavra dEle, no culto dEle, na mesa dEle, nos sacramentos, nas orações, na leitura, em ouvir a sua pregação. É nisto que a sua alma tem se deleitado. É nisto onde reside o seu prazer. Ou o seu prazer tem residido numa vida fútil, de promiscuidade, de sexualidade banal, de pornografia, jogatina, de bebedeira, de embriaguez. Onde está o seu prazer? Nas coisas deste mundo? Nos amigos deste mundo? O que te dá prazer? O que te produz alegria? Saiba, não há prazer verdadeiro e genuíno para a alma se não há liberdade. E não há liberdade senão na palavra de Deus, senão nos mandamentos do Senhor. As palavras de Davi, portanto, são uma confrontação do modo como temos vivido. Nos desafia o coração, nos desafia os pensamentos, nos desafia a uma reflexão séria, urgente, diante de Deus, diante daquele de quem um dia haveremos de comparecer para prestar contas de tudo em nossa vida. Andarei, Senhor, com liberdade, e eu terei prazer, alegria nos mandamentos que eu amo. Eu levantarei as minhas mãos para os mandamentos. Sabe o que isso significa? Levantar as mãos para os teus mandamentos e meditar nos decretos. Levantar as mãos significa reconhecer e concordar com tudo o que Deus fala. Eu levanto as mãos, Senhor. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Ele diz: não farás para ti imagem de escultura. Ele diz: não tome o meu nome em vão. Nós levantamos as mãos. Ele diz: lembra-te do dia de descanso. Nós levantamos as mãos. Ele diz: honre pai e mãe. Nós levantamos as mãos. Não adulteres, não roubes, não cobice, não mate. Nós levantamos as mãos, nós estamos dizendo: sim, Senhor, nós concordamos com a Tua palavra, nós amamos a Tua palavra, os Teus mandamentos, ela é o deleite do meu coração. É isto que o meu coração deseja, é isto que minha alma anseia. Eu levanto as minhas mãos para os Teus mandamentos que eu amo. Não há nada melhor do que a tua lei, é o que ele está dizendo. É o que nós precisamos repetir. A conclusão, irmãos, de tudo que temos ouvido, é que esta lei satisfaz o coração dos que já foram redimidos pela obra do Salvador. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, oxalá o Senhor, tomara Deus, nos desse viver, nos capacitasse, fizesse que vivêssemos cada dia da nossa vida de acordo, segundo os mandamentos dEle. Tomara Deus fizesse isso conosco. Nosso coração, a cada manhã, que vivos, o Senhor nos mantenha um dia mais
nós possamos orar estas palavras. Sabe, pregar o Salmo 119 tem me despertado muito para orar o que eu tenho pregado para vocês. Esta semana última eu fiz das palavras do sermão anterior, dos versos 33 a 40, versos da minha oração. Eu queria lhe desafiar a fazer desta próxima semana, a partir de hoje, dos versos 41 a 48, os versos de sua oração. Durante essa última semana, em oração, eu disse: Senhor, me ensine os teus caminhos, os teus decretos, dá-me entendimento. Vamos orar esta semana. Venham sobre mim também a tua misericórdia e a tua salvação, segundo a tua promessa. Venha, Senhor, sobre mim. Me faça observar a tua lei, me faça andar em liberdade, me faça desfrutar desta liberdade, Senhor. Me faça mais e mais desejar os preceitos, ter prazer nos mandamentos, mais e mais. Que nós possamos orar como Davi esta semana: Senhor, para os teus mandamentos eu levanto as minhas mãos. Eu concordo, eu consinto, eu aceito. É melhor. A grande coisa é viver na obediência, debaixo daquele que é o superior. A grande coisa da nossa vida é obedecer por amor. Se obedecer sem amar produz sofrimento e murmuração, obedecer a quem amamos e ao que amamos produzirá satisfação e descanso. Que Deus não produza isso em nós, que Ele nos ajude a isto, para a sua glória. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Ele isso nessa manhã. Coloque-se de pé, se você puder. Nosso bom Deus, Senhor, cria em nós um coração puro e restaure em nós um espírito inabalável. Senhor, que o nosso coração deseje os teus mandamentos, não para que nós venhamos a ser salvos, pelo contrário, mas porque nós já fomos salvos pela tua graça. E é somente porque fomos salvos pela tua graça, como Davi tinha sido, é que nós, com ele, podemos dizer que amamos os teus mandamentos, Senhor. Senhor, que nós possamos viver na prática desta lei tão pura, tão santa, tão justa. É certo que nós não vamos ser perfeitos nisto e vamos transgredir o teu mandamento, mas que quando isto acontecer, nós também temos a certeza de que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação toda vez que nós quebramos a tua lei. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Que a tua lei enche o nosso coração de liberdade. Que o teu mandamento enche o nosso coração de liberdade, porque não há liberdade longe da tua vontade. E a tua lei é a tua vontade para o teu povo. São os mandamentos do Rei para o seu reino. Nos ajude, Senhor, para a glória do teu nome. É o que nós te imploramos em nome de Jesus Cristo. Amém.